Olá pessoal, bem-vindo ao nosso curso HTML para iniciantes. Eu sou JP e essa é a nossa aula de número 11. Nessa aula, então, nós vamos dar uma introdução ao JavaScript. Vamos ver como inserir o código do JavaScript nas nossas páginas e também vamos ver a sintaxe da linguagem. Vamos falar um pouquinho sobre variáveis, operadores, condições, os operadores condicionais e também como podemos colocar comentários nos nossos códigos JavaScript. Então, para começar, vamos estar agora carregando aqui o nosso Sublime. Eu já coloquei aqui, já criei um arquivo HTML para a nossa aula de hoje. Esse arquivo é aula 11 HTML e eu já montei uma estrutura básica do meu HTML para que nós possamos então estar testando os nossos códigos aí que nós vamos estar vendo nessa aula. Então essa é uma estrutura básica feita através de divs, Nós sempre fazemos isso nas últimas aulas, que eu acho que é uma maneira mais fácil da gente ver o resultado daquilo que a gente está testando aqui. E para nos ajudar nesse layout, eu também já criei um arquivo CSS para estilizar então todos os elementos da nossa página aqui. Isso é uma página básica, nós já vimos isso em outras aulas, e eu também vou disponibilizar o código desses arquivos aqui no comentário para que vocês possam depois ver, analisar, copiar, fazer os testes aí se necessário. Então vamos começar falando sobre o JavaScript. JavaScript ele é uma linguagem de script baseada em objeto, interpretada e estruturada, que utiliza uma sintaxe semelhante à de outras linguagens de programação. Embora o nome JavaScript e Java, que é uma linguagem muito conhecida também, embora eles tenham esse nome similar, mas não tem nada a ver, são linguagens totalmente diferentes, tá? Isso depois, num curso de JavaScript, a gente pode tratar um pouquinho sobre isso, ensinar um pouquinho, ver a história do JavaScript, entender de onde veio esse nome, mas o nosso foco aqui agora é apenas uma introdução ao JavaScript para que a gente possa então criar as nossas páginas, e já que o JavaScript é uma das tecnologias que nós utilizamos na hora que nós criamos uma página. Então a página web, geralmente nós temos essas três tecnologias envolvidas, que é o HTML, o CSS e agora o JavaScript, que nós vamos introduzir a partir dessa aula. Então, como nós já vimos, as páginas HTML elas são estáticas, e para nós podermos darmos um dinamismo às páginas HTML é necessário utilizarmos então do JavaScript, porque ele nos permite manipular os elementos do HTML e também as estilizações dos mesmos. Para selecionar um elemento no HTML, o JavaScript geralmente usa um método chamado document.getElementById. Nós vamos ver como nós fazemos isso aqui na prática. Então, para a gente introduzir um código, nós vamos vir aqui na nossa primeira div de definição aqui. Então, nós introduzimos JavaScript através do elemento script. Ele já tem aqui esse atributo type, ele traz aqui como default JavaScript, mas nós nem precisamos colocar, tá? Se você deixar sem esse atributo, o próprio HTML já traz por default que o nosso script utilizado nas páginas sempre vai ser JavaScript, tá bom? Então, entre essas duas tags, a tag de abertura do script e a tag de fechamento do script, então nós colocamos aí o nosso código então JavaScript que será executado. Bom, para fazer isso, vamos aqui já colocar, eu vou copiar esse código aqui já pronto que eu fiz, e aí a gente já vai falando um pouquinho, tá? Então o que acontece? Olha bem, o JavaScript, ele geralmente quando ele quer manipular um elemento da nossa página, ele geralmente utiliza esse método aqui chamado getElementById, tá? Então, document é o nosso documento HTML, O nosso documento, e aí ele pega então através dessa função aqui, getElementById, eu passo o nome do elemento que eu quero. Então, no caso, eu quero manipular o meu elemento div, Então, o meu elemento div 1 aqui, tá?
Então eu coloco o nome dele e eu uso a propriedade innerHTML para me atribuir um valor então para dentro do meu div, tá? Então quando eu faço isso, o que eu estou colocando? Então eu vou acrescentar um código. O que eu acrescentar aqui é como se eu estivesse escrevendo dentro da minha div aqui alguns comandos. Então eu vou falar assim, ó, eu quero que você crie um elemento P, né, um elemento parágrafo, com esse conteúdo e coloque tudo isso dentro da minha div. Então, quando eu executo isso, ó, vamos salvar, né? Vamos salvar. Então, na hora que eu executar, olha lá. Então, ele montou, ele criou então um conteúdo aqui dentro da minha div, né? E olha que eu não tinha nada, eu só tinha colocado aqui um cabeçalho, definição, mas eu não tinha colocado esse parágrafo aqui, né? Ele que montou, então, o JavaScript montou para mim esse conteúdo depois que a minha página já estava carregada. Você vê que ela já estava carregada e eu simplesmente atribuí, então, esse conteúdo aqui à página. Bom, então vamos falar um pouquinho da sintaxe, né? da sintaxe do JavaScript. Né? Então, o programa de computador ele é uma lista de instruções a serem executadas por um computador, né? Que depois de serem compiladas, né? Ou seja, a linguagem de alto nível, né? Que é essa linguagem que nós escrevemos ela aqui, ela então é transformada em linguagem de máquina, né? Que todos sabem que a linguagem da máquina é uma linguagem binária, né? Os computadores só entendem bits, né? Então ele faz essa compilação, ele pega essa linguagem aqui e transforma tudo em bits para que possa ser executado pela máquina. Porém, no caso do JavaScript, ele não faz essa compilação. Por quê? Porque o próprio browser ele já executa o script, ele já tem um mecanismo, né, dentro do próprio browser instalado que vai executar esses scripts JavaScript. Por isso que nós não precisamos instalar nada. Quando a gente vai fazer uma programação JavaScript, você não precisa instalar um programa para fazer essa programação, porque o próprio browser já vai entender esses scripts e já vai executar em linguagem de máquina. Tá bom? Então, essas declarações que nós vamos colocando, essas instruções que nós vamos colocando no Java, ela então vai sendo lidas pelo browser e executadas pelo browser. Tá? E o que nós fazemos? Sempre que nós colocamos uma instrução, né, uma instrução do JavaScript, nós finalizamos a linha sempre com um ponto e vírgula. Né? Sempre com um ponto e vírgula. Então, vamos fazer, por exemplo, aqui, vamos supor que eu queira, né, manipular aqui. Então deixa eu pegar esse código aqui, vamos fazer uma declaração, vamos falar assim, ó, eu quero colocar então aqui, deixa eu ver um exemplo, vamos colocar aqui uma instrução, colocar esse script aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, vou acrescentar aqui um script, JavaScript. E esse script, o que é que eu vou fazer nele? Eu vou passar essa declaração aqui dizendo para ele, olha, selecione então o meu elemento que eu tenho na minha página chamado P2. Como é que eu sei que elemento é esse? Você vê que eu já tinha aqui um elemento P2, né, que é um parágrafo. Eu tinha dado o ID de P2, mas não tem nenhum conteúdo aqui nele, né? Aqui não tem conteúdo nenhum. Mas eu estou falando para ele, então, colocar esse conteúdo aqui, olá visitante, seja bem-vindo, dentro do meu elemento P. Né? Então, quando eu executo, né, eu coloquei a instrução, coloquei o ponto e vírgula, então quando eu atualizar aqui, eu salvar aqui meu arquivo, que eu for atualizar a minha página, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esse conteúdo
dentro desse elemento aqui, tá? Que está nessa minha div aqui, instruções JavaScript, que eu coloquei aqui o cabeçalho aqui, ó. Você vê que aqui, ó, eu tenho um cabeçalho, ele está aparecendo aqui. Porém, o meu parágrafo não tem nada, por isso que o meu parágrafo não aparece nada aqui. Só que agora eu vou acrescentar um conteúdo para ele, tá? Então, quando eu atualizar a página, olha o que ele fez. Ele colocou aqui, ó, olá visitante, seja bem-vindo, dentro do meu elemento parágrafo aqui, ok? Bom, eu posso também colocar aqui variáveis, né? Variáveis, o que seria variáveis, né? Variáveis, eles são containers para armazenar dados, né? São como se fossem caixas, né? Onde eu pudesse guardar algumas informações lá dentro delas, e quando eu precisasse manipular elas, então eu ia lá e trabalhava com elas. Então, como é que nós declaramos variáveis aqui no JavaScript? Tá? Então, eu vou abrir aqui um outro script, tá? Vamos abrir aqui um outro script, e eu vou colocar, então, como é que eu declaro variáveis. Então, eu uso a palavra reservada, var, e coloco as minhas variáveis que eu quero. Variáveis eu posso ter qualquer nome de variável. Eu aqui estou chamando essa variável de x, essa outra variável de y, essa variável de z. Mas eu poderia chamar de qualquer coisa, teste, variável. Eu poderia colocar qualquer nome aqui para uma variável, ok? Então, aqui, quando eu coloco essa palavra reservada var, e coloco os nomes aqui separados por vírgulas, eu estou declarando essas três variáveis aqui, a variável x, a variável y e a variável z, ok? E aí eu finalizei a linha aqui, eu coloco ponto e vírgula. Para me atribuir um valor para uma variável, então vamos supor, eu tenho a minha variável x aqui, eu declarei, não tem nada dentro dela, é como se ela fosse uma caixinha vazia. Então eu chego aqui no x e falo, olha, x igual a 5. Então é como se eu estivesse pegando esse 5, esse valor 5, e colocando aqui dentro da minha variável x. A mesma coisa eu posso fazer para essa outra variável y aqui. Eu estou falando, ó, esse valor 6 eu vou guardar aqui dentro da minha variável x. E eu posso também guardar dentro da variável uma operação aritmética aqui dos dois valores. Então eu posso falar assim, ó, x mais y, que seria, é como se eu estivesse falando aqui, ó, 5 mais 6, e vou guardar esse valor aqui dentro da variável z. Então ele vai pegar o valor que estiver dentro da variável x, mais o valor que estiver dentro da variável y, e vai colocar dentro da variável z aqui, tá bom? Então, se eu for exibir esse conteúdo aqui, né, então para me exibir eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, selecionar o meu ID aqui do meu parágrafo, né, e vou dizer que o meu parágrafo, eu quero que você escreva lá no meu parágrafo, eu vou usar o BR para ele pular uma linha para baixo, e vou colocar o valor de x é mais e o valor da minha variável. Então, vamos ver como ele iria exibir essas informações aqui, tá? Então, eu venho aqui, vou salvar primeiro, né? Vou salvar isso daqui e vou atualizar aqui a minha página. Então, olha bem como ele colocou. Primeiro ele colocou uma linha aqui. O valor de x é 5. Tá vendo? Botou o valor de x é e atribuiu aqui o 5 na frente aqui, tá? Aí na linha de baixo, porque eu dei um BR, que é para quebrar a linha para baixo. Nós já vimos que esse elemento BR ele faz isso, ele joga para a linha de baixo, né? Então eu coloquei aqui o valor y é 6, ele mostrou lá, o valor x é 6. E aqui eu coloquei a soma é o que está no z. Aí ele colocou a soma é 11. Tá? Então, dessa maneira eu consigo manipular
os valores das minhas variáveis, né? Se eu deixar, por exemplo, esse mesmo conteúdo aqui, mas se eu mudar, por exemplo, aqui o valor da minha variável, vamos supor que eu falei que o meu valor, a minha variável aqui vale 15, por exemplo. Se eu for salvar isso aqui e for mandar executar de novo, olha o que ele vai fazer, ó. Ele já falou. Aqui, ó, o valor de x é 15, o do y é 6, e 6 mais 15 é 21, a soma é 21, tá vendo? Então, assim que JavaScript trabalha com esse comandinho aqui, por enquanto, ele não está valendo aqui, tá? Isso aqui é para um outro exemplo. Então, ele só está aqui, ó, executando aqui esse script, tá? Então, eu posso ter quantos scripts eu precisar ter na minha página, tá? Então, é assim, através desse script, que eu vou incluindo os códigos JavaScript aqui na minha página. Então, vamos ver também de que forma que eu posso colocar os meus códigos JavaScript, tá? Aonde é que eu posso inserir meu código? Porque aqui eu coloquei aqui embaixo dentro dessa dívida aqui, mas aonde eu posso colocar um código JavaScript? Eu posso colocar o JavaScript em qualquer lugar da minha página, tanto do Buddy como do Head também. Então, tanto no Head como no Body, eu posso colocar um conteúdo JavaScript, tá? Bom, só que eu posso armazenar várias instruções. Em vez de eu mandar fazer só uma coisa, eu posso fazer uma sequência de instruções e eu posso guardar essas sequências em um bloco de código, né? Então, esses blocos de código, nós geralmente utilizamos no JavaScript dentro de funções. Então, como seria isso? Eu vou criar, por exemplo, um bloco de código aqui dentro do meu head aqui, tá? Eu vou vir aqui no head e vou colocar aqui um script aqui, tá? Um script aqui, tá bom? Beleza. Posso tirar isso daqui, né? Nós já vimos que eu não preciso dele. E vamos supor que eu vou colocar agora meu script aqui dentro desse elemento script, tá? Então, eu já vou deixar copiado aqui. Eu vou criar aqui uma função. Então, o que seria a função? Para mim criar uma função, como eu faço? Eu uso o nome reservado function, que é o nome reservado da linguagem JavaScript para definir que é uma função, tá? Eu uso ela e dou um nome para a função que eu quero. Então, eu vou chamar essa função aqui de função JS. Esse foi o nome que eu dei. Então, eu dou o nome da função, eu abro, fecho parênteses, tá? E agora eu vou abrir uma chave e vou fechar essa chave. Então, todos os códigos que eu colocar aqui entre essas chaves, o que vai acontecer? Quando eu mandar executar essa função JS, ele vai fazer tudo isso que tiver aqui dentro, tá? Então, vamos supor que eu esteja aqui, eu vou colocar essa série de códigos aqui, dentro deste comando. Então, o que é que eu fiz aqui? Primeiro, eu criei eu declarei aqui essas variáveis, ó, eu declarei a variável x, a variável y, a variável z e uma variável que eu estou chamando de texto, ó, variável texto. Posso dar qualquer nome, né? Eu posso colocar também, se eu estiver separando por ponto e vírgula e querer colocar todos numa linha só, eu também posso fazer isso, tá? Mas eu vou deixar aqui arrumadinho para ficar um em cada linha, sempre terminando com o ponto e vírgula aqui para dizer que foi uma execução. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai atribuir esse valor 5 para a minha variável x, como nós já vimos. Vai atribuir o 6 para a variável y, ok? E, no caso z, eu não estou nem usando aqui, então nem vou precisar desse z aqui. Para que eu vou guardar essa variável z aqui? Eu nem vou precisar dela, né? Então, vamos tirar aqui, eu nem vou criar essa variável.
Então eu tenho uma variável x, y e uma variável texto. Então dentro do texto eu vou colocar aqui, ó, essa string que eu estou dizendo aqui, abrindo um elemento P, escrevendo eu tenho mais. Aí eu vou fazer uma operação aritmética, eu posso colocar aqui dentro de parênteses, eu vou dizer, ó, x vezes y. Então o asterístico aqui é o sinal de vezes aqui entre uma operação aritmética. Então eu estou falando, ó, x vezes y, ou seja, 5 vezes 6. 5 vezes 6, que vai ser igual a 30. Né? Então aqui ele vai dizer, eu tenho 30 anos. Vai ficar guardado aqui dentro dessa variável texto. Então o conteúdo desse texto aqui vai ser tudo isso que eu escrevi aqui. Um parágrafo onde vai estar escrito eu tenho 30 anos. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dar outro comando, eu vou selecionar o meu elemento P2, que é o elemento que eu tenho aqui já criado, o elemento P2, e vou atribuir para ele o conteúdo do texto aqui. Tá? Quando eu coloco, em vez de eu colocar só o igual, eu coloquei mais igual significa o quê? Que ele mantém o valor que já estava dentro do texto, ele mantém e acrescenta mais o texto. Se eu tirar isso daqui, deixar só igual, ele vai substituir isso que eu tenho pelo texto. Se eu deixar o mais igual, ele vai deixar isso daqui do jeito que está e vai acrescentar mais texto dentro do meu conteúdo do meu parágrafo, ok? Então se eu salvar isso daqui, olha para você ver que legal isso aqui, ó. Eu salvei e vou executar. O que aconteceu? E nada, ele não fez nada. Por quê? Porque simplesmente é um bloco de código que está dentro dessa função. Mas eu não estou mandando executar ela em lugar nenhum no meu código. Então se eu quiser executar essa função, então eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar assim, olha, eu vou mandar executar, eu posso criar um script aqui, tá? Script, e falar assim, ó, dentro desse script aqui, eu vou falar assim, ó, eu quero que aqui dentro você executa a minha função que eu criei aqui, que chama, o nome da minha função é função JS. Então eu venho aqui e falo, ó, eu quero que você executa essa função. Aí sim, aí ele vai executar todo aquele conteúdo que está lá em cima. Então eu salvo aqui, ó, vou vir aqui, aí ele colocou. Eu tenho 30 anos. O que ele fez aqui? Quando eu mandei ele executar isso daqui, ele veio até a função que está declarada, criou essas variáveis todas aqui e executou então esse valor aqui e colocou, eu tenho 30 anos, ok? Bom, então eu posso colocar o script também aqui no head, tá? Então eu coloquei isso aqui dentro da minha seção head, ok? E mandei executar aqui nesse local, eu mandei executar essa minha função aqui, tá bom? Bom, nós podemos também criar funções, colocar as nossas funções JavaScript em arquivos externos, como nós fizemos com o nosso CSS. Lembra quando a gente aprendeu a mexer com CSS? A gente pode criar um arquivo externo de CSS. Eu também posso criar um arquivo externo só para os meus códigos JavaScript, tá? Então, vamos criar aqui, eu vou vir aqui, ó, criar um arquivo novo, né? Vou criar esse arquivo aqui, nós vamos chamá-lo de meus scripts, vou chamar aqui de meus scripts JS, né? Vou salvar aqui, né? Vou salvar aqui na minha pastinha. Então, o que acontece? Aqui eu vou digitar o meu código JavaScript aqui dentro da minha pasta. E aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês aqui uma maneira da gente colocar comentários, né? Então no JavaScript, quando eu quero colocar um comentário, se eu colocar um barra asterisco,
E tudo o que eu escrever até ele encontrar um outro asterisco barra, ou seja, tudo que eu colocar aqui, ele vai considerar como um comentário, ele não vai executar nada, é apenas um comentário que eu coloquei no meu código. Tá? Então, se eu quisesse colocar, por exemplo, todo esse comentário aqui, ó, domínio TI, curso HTML, tal, ele não vai executar, porque está dentro desse barra asterisco até chegar nesse asterisco barra. Aí, o que eu colocar daqui para baixo, aí ele vai entender que é código, eu tenho que colocar um código válido. Mas o que tiver entre esses dois, essas duas marcações aqui, ele entende como comentário. Né? Então, nós vamos criar aqui uma função, né? Vamos criar uma função aqui, dentro do nosso arquivo JavaScript. Então, olha bem, eu criei aqui, ó, minha função. Eu usei a palavra reservada function, né, que nós já vimos para criar uma função. E chamei a função de minha função. Abri aqui as chaves e coloquei aqui que dentro de um elemento de ID P3, eu vou atribuir para ele todo esse conteúdo aqui que eu estipulei aqui. Ó. Então, o que é que eu fiz aqui? Na verdade, o que eu fiz aqui foi quebrar em várias linhas aqui o conteúdo, porque isso aí poderia estar numa linha só, compridona aqui, mas fica ruim da gente ver. Então eu fui quebrando aqui e somando um pedaço a outro. Então eu escrevi um pedaço, mais outro pedaço, mais outro pedaço, mais. É como se isso aqui fosse uma linha, as 4 linhas, fosse uma linha zona inteira aqui com o meu texto, tá bom? Então eu vou pegar esse texto e vou atribuir aqui ao meu elemento P3. Então se eu vim aqui na minha página, deixa eu salvar aqui. Se eu vim aqui na minha página, eu vou ver que eu tenho aqui agora na minha div 3, eu tenho aqui onde eu escrevi, ó, o cabeçalho arquivo externo foi aqui. Eu coloquei aqui um elemento P, né, um elemento de parágrafo, que eu dei o ID de P3, só que não tem conteúdo nenhum, por isso que ele não aparece nada, não tem conteúdo nenhum aqui, tá bom? Então, eu vou agora fazer o seguinte, vou vir aqui no meu código e vou colocar aqui um outro elemento, que é um botão, que é o button. Tá? Esse elemento, o que ele faz? Ele permite que eu coloque um botão aqui, exiba um botão aqui na minha página e que ele dá aquela opção de eu clicar naquele botão para que ele faça alguma coisa. Tá? Então eu vou vir aqui vou criar esse botão e eu já vou deixar aqui ele completozinho aqui e aí eu vou explicar para vocês. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, substituir esse botão aqui por esse que eu acabei de fazer aqui. Então o que é que eu fiz? Eu peguei o meu elemento botão aqui de abertura, minha tag de abertura, coloquei o atributo tape para button, né? Esse tape aqui é um atributo que ele vai funcionar apenas como um botão, porque eu poderia também ter outros atributos, outros tipos aqui de botão, mas isso a gente fala numa outra aula, tá? Mais na frente. E aqui eu tenho um outro atributo que ele vai dizer que é na verdade, isso aqui é um método, né? Um clique significa o quê? Que na hora que eu clicar no botão, então aqui eu estou dizendo, ó, na hora que eu clicar no meu botão, o que é para fazer? Executa a função, minha função. Então estou falando, toda vez que eu clicar no botão, ele vai executar essa função aqui, ó, minha função. E essa minha função não está aqui dentro da página, ela está dentro desse outro arquivinho que eu fiz aqui de JavaScript chamado minha função. Tá? Então ele vai vir aqui e vai executar essa função. Ok? Aí eu dou um nome que eu quero que apareça aqui no meu botão, então esse nome aqui,
que está entre a minha tag de abertura e a minha tag de fechamento, é o nome que vai aparecer aqui, tá? Então, se eu vim aqui salvar e atualizar aqui, vou salvar e vou atualizar. Ó, apareceu o botãozinho aqui, tá vendo? Pode ver que quando eu coloco aqui o mouse, ó, ele chega aqui, ele já tem um movimentozinho, ele muda um pouquinho a cor, dá uma piscadela ali, né, para mostrar que eu estou passando o mouse aqui por sobre o botão, né? Então, na hora que eu clicar nesse botão, ele deveria executar a minha função. Deveria, porque não executa? Ó, eu vou clicar, ele não executou nada. Por quê? Porque eu não associei esta minha página JavaScript, esse código aqui, JavaScript, à minha página. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui no meu head, do mesmo modo que eu uso para me associar o arquivo CSS externo, esse JavaScript externo, eu também tenho que associar o meu arquivo JavaScript externo. Então eu venho aqui, eu utilizo do meu elemento script, e aqui eu vou substituir aqui, eu vou colocar aqui um outro atributo chamado CRC, e esse atributo eu vou dizer então qual é a URL, qual é o caminho do meu arquivo de script. Então, como ele está na mesma pasta do meu arquivo, basta eu colocar o nome do meu arquivo aqui, que é meus scripts, JS, né? Então aqui, feito isso, agora sim, ele está associando esse arquivo à minha página. Então, se eu salvar aqui, e agora eu atualizei aqui minha página, se eu vir aqui agora no botão e clicar no botão, ó, ele colocou esse conteúdo aqui, né? Esse conteúdo que foi o conteúdo que estava escrito aqui, eu mandei ele colocar. Como nós vimos as páginas, HTML, são estáticas, tal. Então ele colocou esse conteúdo aqui porque eu mandei ele executar isso através do clique desse botão aqui. Então, esse clique do botão fez com que ele incluísse esse código aqui. Ok? Bom, uma outra maneira também importante, né? Uma outra atributo importante da linguagem de programação JavaScript é você executar alguma rotina de acordo com o resultado de alguma outra coisa ou com alguma entrada de informação específica. Isso é feito através de tomadas de decisões, né? Então isso já é uma parte já de lógica de programação, né? Então, em qualquer linguagem de programação, o código ele precisa tomar certas decisões para realizar uma ação de acordo de acordo com diferentes entradas, né? Por isso para isso nós usamos uma declaração condicional chamada if-else, né? Então, como seria isso? Por exemplo, vamos vir aqui para o nosso código, né? Então, vamos criar uma função nova. Vou criar uma função aqui e eu vou colocar então aqui um código, tá? Vamos colocar aqui o código, né? Ó, aqui também, você pode ver que aqui também nós temos um comentário que eu coloquei aqui, ó. Função para definir o tratamento de acordo com o sexo. Então, esse comentário, eu posso colocar comentário assim também, seguido de 2 barras, tá? Então, quando eu vou colocar várias linhas de comentários, eu coloco barra, asterisco, coloco tudo que eu quero, depois eu fecho asterisco, barra. Se eu quiser apenas colocar um comentário em uma linha só específica, basta eu colocar 2 barras
E aí tudo que tiver na frente vai ser comentário. Na linha de baixo, não serve, só serve para aquela linha, ou seja, para as duas barras e tudo que tiver na frente aqui, tá bom? Então eu criei uma função aqui, mas antes de falar sobre essa função, nós vamos colocar mais alguns elementos aqui nessa div. Então vamos voltar para a nossa página, tá? Vamos voltar para a nossa página e eu vou colocar aqui um formuláriozinho com duas opções aqui para a pessoa selecionar, né? Se é o sexo masculino ou sexo feminino. Tá? Então, como eu faria isso aqui? Tá? Eu vou voltar aqui, vou criar um formulário, então eu posso utilizar aqui esse elemento, o elemento form, né? Então esse elemento form eu tenho a tag de abertura do form e a tag do fechamento do form. E aqui eu posso colocar tudo que eu quero que apareça no meu formulário. Então aqui eu estou colocando um botão de rádio, né? Aquele botão que você clica, você pode ter as opções aqui, né? Então eu estou colocando duas opções aqui, que é a opção de masculino ou feminino, né? Então, eu posso colocar aqui, definir, por exemplo, para a pessoa selecionar qual sexo que ela pertence aqui, tá? Então se eu colocar só isso do jeito que está aqui, salvar, né? E vim aqui atualizar minha página, olha para você ver, eu criei então essas duas opções aqui, ou a pessoa seleciona masculino ou a pessoa seleciona feminino, né? Isso através desse elemento aqui, o elemento input. Ele me dá a opção de colocar um tipo de entrada de dados, nesse caso aqui, essa entrada de dados que eu tenho a opção de clicar aqui, né? Ele é tipo rádio, a gente chama de tipo, o nome desse tipo é rádio, poderia ser uma caixa de texto, poderia ser uma caixa de um checkbox, né? uma caixa de checagem, poderia ser uma lista de opções. No caso aqui, o rádio, ele é esse elemento aqui, tá bom? Então eu criei dois inputs do tipo rádio aqui. Um que é para mim selecionar masculino e o outro que é para mim selecionar feminino. E eu dei o ID. Eu dei, por exemplo, o ID desse primeiro, eu chamei de OPT de Option M. E esse outro OPTF de Option feminino, tá? Então tem esses dois IDs aqui. Quando eu estiver falando do ID OPTM, eu estou falando desse meu componente. Quando eu estiver falando do OPTF, eu estou falando desse outro componente, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu, no meu evento OnClick, tá vendo? Que nós já víamos falar. Então, quando a pessoa dá um clique, ele vai executar essa função tratamento e eu vou estar passando um parâmetro para dentro dessa função que é o TIS aqui, significa que é esse mesmo. Então, o próprio elemento input, eu estou passando ele mesmo para a minha função. E aqui também eu estou chamando a mesma função, só que eu estou passando esse input aqui. Então, se o clique foi feito nesse option, é esse OPTF que está indo. Se o clique foi feito nesse outro option, é esse OPTM que está indo para cá. Então eu venho aqui dentro da minha função. Você vê que eu aqui, coloquei diferente. Você vê que aqui a minha função, eu abri o parênteses, fechei, não tem nada aqui. Por quê? Porque aqui não está recebendo nenhum parâmetro. Ele está simplesmente executando essa função. Aqui não. Aqui eu estou recebendo o elemento que executou a função, que pode ser tanto esse como esse, depende de quem foi que deu o clique, se foi esse ou se foi esse. E aí,
eu vou então verificar, eu vou testar a minha condição através do meu if aqui, né? Então tem essa palavra reservada if, e aí eu abro um parênteses e faço a minha comparação aqui. Então eu vou ver se o ID desse elemento que eu estou recebendo foi igual, e aí esses dois iguais aqui é para fazer a comparação se esse lado de cá é igual ao lado de cá. Porque se eu tivesse deixado um igual só, é como se eu estivesse atribuindo esse valor para dentro de uma variável. Quando eu coloco dois iguais, ele está simplesmente comparando se isso daqui, se o ID é igual a esse conteúdo aqui. Então, se isso daqui for verdade, ou seja, o ID que eu estou passando aqui, ou seja, quem deu o clique foi o OPTM, então eu vou colocar dentro do meu elemento P, do meu parágrafo P, essa mensagem: olá, meu amigo, seja bem-vindo, porque é M, masculino. Agora, se não for, o else significa, caso isso daqui seja falso, ou seja, se não foi verdade isso, então ele vai executar o de baixo, ou seja, se não foi o masculino, só pode ter sido então o feminino. E aí eu vou colocar essa outra mensagem: olá, minha amiga, seja bem-vinda. Entendeu? Então vamos ver isso aqui na prática, tá? Então olha bem, na prática como funciona. Então eu salvei aqui. Então se eu vim aqui e colocar um clique, olha lá o que aconteceu. Olá, meu amigo, seja bem-vindo. Agora se eu colocar aqui, no feminino será: olá, minha amiga, seja bem-vinda. Então, de acordo com o que eu selecionar aqui, ele vai colocar a informação que eu preciso. Então, olha bem, a minha página ela já está carregada. Eu não estou carregando de novo, mas eu estou conseguindo manipular o conteúdo desse meu elemento parágrafo que está aqui, porque conforme eu vou clicando aqui, ele vai mudando o valor desse meu elemento aqui. Hoje nós vamos ficando por aqui, né? Esse conteúdo é apenas para introduzir, né, o JavaScript. Eu espero que em breve eu consiga disponibilizar um curso completo de JavaScript aqui em nossas aulas aqui, né? Na próxima aula, então, eu vou continuar falando um pouquinho mais de JavaScript e nós veremos então alguns exemplos práticos, né, de como a gente pode utilizar o JavaScript, ok? Então, vou deixar nos comentários o código desses 3 arquivos que utilizamos nessa aula, né? O arquivo HTML, o CSS e o JavaScript, para que vocês possam copiar, testar todos os exemplos que nós fizemos aqui nessa aula, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe uma mensagem, né? Eu vou ter muito prazer em responder. E caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, nos ajude, né? Ajude o nosso canal. Sua melhor contribuição é se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.